Você acredita que uma criptomoeda pode trazer o impeachment de um presidente? Exato. No dia 14 de fevereiro de 2025 foi lançada uma criptomoeda, a Libra, mais especificamente uma meme coin, e ela teve o apoio do Javier Milei. Inclusive ele publicou um Twitter sobre isso. O grande problema é que poucas horas depois ela sofreu uma queda abrupta, que é chamado de rug pull, isso. Traduzindo para o português, seria puxada de tapete, sabe? Então por conta disso, pode ter um impeachment do presidente Javier Milei aqui da Argentina. Eu tô aqui na Argentina vendo ao vivo a situação, porque muita gente está comentando, tem pessoas felizes, tem pessoas tristes, e a gente vai entender um pouquinho mais. Antes de se aprofundar bem nesse assunto da criptomoeda em si e desse acontecimento, vamos entender o que estava acontecendo com a Argentina antes disso. No final de 2023, a Argentina era o exemplo do país rico ficando cada vez mais pobre, porque se observarmos o PIB per capita deles, que eu tô colocando aí na tela para vocês, olha só o quanto ele era e o quanto ele começou a ficar com o tempo. Para você ter uma ideia, a Argentina foi um país que era o mais rico do mundo, tá? As pessoas, os cidadãos da Argentina, eles tinham a produção, a riqueza por cidadão era a maior do mundo em 1896. A gente pega 1896, 1895, ou seja, no início do século XX, a gente observou a Argentina muito rica. E como que ela se tornou essa Argentina que hoje a gente vê como exemplo ruim? Muito por conta, em resumo aqui, de produção de moeda exacerbada. Tentar fazer vários programas sociais, dar dinheiro ali, dar dinheiro aqui, funcionalismo público muito grande, Estado inchado, gastando cada vez mais. E o Milei, ele veio com duras propostas, com escolhas radicais, né, medidas bem radicais, para conseguir consertar esse problema. Como? Fazendo com que diminua o gasto estatal, diminuindo a máquina estatal, para com que freie a produção de moeda que seria necessária para poder bancar todos esses gastos, entendeu? Mas ele deixou claro na campanha eleitoral que não ia ser fácil ele conseguir fazer isso. No primeiro ano de governo dele, ele conseguiu fazer e muito, baixando a inflação mensal que estava a níveis estratosféricos de 2 dígitos para apenas 1 dígito, saindo de 25,5% em dezembro de 2023 para em janeiro de 2025 estar 2,2%. E isso é a inflação mensal. Então, se ele não fizesse nada, a inflação poderia se tornar uma hiperinflação. E aí sim que seria difícil controlar, como aconteceu no século passado com o Brasil, com diversas moedas. Eu acredito que os seus pais, ou mesmo você, seus avós, viram todo esse processo, né? Da década de 90, da década de 80, teve muitas décadas perdidas praticamente por conta dessa hiperinflação, de que um dia para o outro, ou mesmo na semana, ou mesmo no mês, mudava abruptamente os valores no mercado dos serviços, dos produtos, do transporte, a ponto de certos bens serem cotados em uma outra moeda, como o dólar. Carros, às vezes, eram comprados em dólares, ou mesmo casas, porque a moeda não tinha confiança suficiente devido à hiperinflação. Mas enfim, voltando para a Argentina, porque eu estou contextualizando para que vocês consigam entender, porque com história é muito mais fácil, né? História, a gente faz umas analogias, comparações, é muito mais fácil e didático para com que você assimile a informação e também não esqueça no decorrer que a gente vai tratando aqui. Porém, na Argentina, aqui é onde eu estou, a gente viu pontos positivos das medidas que o Milei adotou nesses últimos mais de 12 meses de governo. Primeiro ponto, a inflação atingiu um dos menores patamares dos últimos 4 anos. Milei reduziu ministérios, cortou gastos, conseguiu superávit financeiro, coisa que a gente não via nos últimos 14 anos. O superávit financeiro é simplesmente quando o governo ele consegue ter mais receita do que aquilo que ele está tendo de gasto. Ou seja, ele tem um lucro na operação. Isso daí é muito saudável para um país, porque imagina, quer dizer que ele está sendo produtivo e não está gastando exacerbadamente, não está gastando errado. A austeridade fiscal ajuda muito um país. O Brasil devia adotar isso. E aqui na Argentina está sendo adotado. Também teve cortes de impostos que ele acabou adotando e ainda está prometendo muito mais. E olha que eu tô vendo o impacto aqui, tá? Porque a minha mulher, ela tá já faz um tempo por aqui estudando medicina na UBA, Universidade de Buenos Aires. E eu sempre vim aqui, né, visitar ela, tal. Agora, atualmente, eu estou morando para cá. E eu consegui observar que depois que o Milei entrou,
eu percebi uma mudança diferente no preço dos produtos e serviços. Antes, eles ficavam variando toda semana, às vezes no dia. Hoje em dia, está mais lateralizado, varia bem pouco, às vezes no mês, e a diferença que varia é pequena. Até em questão de cotação também, tem vezes que o real ele está mais desvalorizado do que o peso. Ou seja, se antes, por exemplo, em um mês, teve meses que eu troquei por 250 pesos cada real. Teve meses também, agora no final de 2024, que eu troquei por menos de 200 pesos o real. Então percebe? O real se desvalorizou em relação ao peso. Por quê? Por conta dessas medidas aí, dessa segurança que o Milei vai dando, tanto para a população quanto para as empresas, negócios e investidores. Menos impostos faz com que tenha mais dinheiro a população, que flua mais o dinheiro dela para a própria economia e também acabe ajudando o Estado, porque tem tributos, né, dentro do consumo, tem tributos que as empresas pagam sobre o lucro, tem tudo isso que, se as pessoas consomem mais, tem mais dinheiro no bolso delas, fomenta uma arrecadação maior sem ter que cobrar tanto imposto. E com um gasto menor, que foi o que ele fez, faz com que essa balança comercial fique saudável para a nação. Então, no fim, com esse cenário, a Argentina conseguiu atrair muitos investimentos e o peso argentino se valorizou, como exemplo que eu dei. Eu acredito que a melhor cotação que eu consegui enviar para cá foi por R$1 quase 300 pesos, 285, coisa assim, que foi lá no final de 2023, naquele período da eleição que estava tendo um burburinho, tal, aí o peso acabou explodindo, tendo uma volatilidade muito grande. Então imagina só, cada real, 285 pesos que eu consegui mandar para minha mulher. Agora, quando a gente vê atualmente, eu acredito que o menor valor de 2024 foi em torno de 175. Olha só, cada real 175 pesos. Imagina a diferença. É como se, por exemplo, R$1.000 comprassem antes quase 285 mil pesos, enquanto que na metade de 2024, coisa assim, no final de 2024, a gente conseguisse comprar 175 mil pesos com aqueles mesmos R$1.000. Olha o quanto se desvalorizou de 285 mil para 175 mil, enquanto que o preço dos produtos e serviços continuaram aumentando em uma velocidade menor, mas aumentando. Por isso que ficou difícil para os brasileiros que viviam aqui na Argentina, entende? Pela valorização do peso, que foi uma das moedas que mais perfumou em 2024, enquanto que o real ficou do outro lado, uma das moedas que mais se desvalorizou em 2024. Isso no mundo, tá, pessoal? Agora, olhando a questão de salários na Argentina, de forma real, aumentou 12% ao ano, ou seja, já está sendo considerada a inflação aí. E por fim, a pobreza e indigência, que muita gente criticava o Milei por estar aumentando. No início aumentou sim, porque ele acabou liberalizando muita coisa, né, desregulamentando certas coisas, então aumentou muito o preço dos produtos e serviços. Aí muita gente começou a ser impactada, principalmente os menos favorecidos. Porém, agora acabou caindo esse índice aí de indigência e pobreza, então olha que interessante, está começando a se mostrar um bom cenário, ajudando aqueles menos favorecidos, que são os que mais precisam. Aliás, o próprio FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, prevê um crescimento robusto da Argentina. Então não sou apenas eu que estou dizendo, tá, que está sendo bom. São pessoas especialistas, gestoras grandes, pessoas que estão investindo, colocando dinheiro em risco. Eu mesmo invisto em um ETF da Argentina, a RGT, que acaba replicando as maiores empresas mais negociadas aqui. Se você se interessa, dá uma pesquisada aí, mas ele performou também acima de 100% nos últimos meses. Só que enfim, o que aconteceu com essa criptomoeda Libra que eu falei para vocês no início? Vamos voltar para a noite de sexta-feira, onde o Javier Milei fez o seguinte tweet. Vou ler para vocês aqui. A Argentina Liberal cresce. Esse projeto privado se dedicará a incentivar o crescimento da economia argentina, fomentando pequenas empresas e empreendimentos argentinos. Então, olha só, o próprio tweet já estava promovendo, entre aspas, né, fomentando um pouco, ou difundindo a informação. E no tweet ele coloca o link do projeto em si e escreve Viva la Libertad, que é o lema dele aqui, Viva la Libertad, carajo, que ele diz. Ou seja, viva a liberdade, tchananã, sabe, a besteira em si. E o projeto, ele foi lançado na rede da Solana, que é muito conhecida pela criação de meme coins por trás dessa rede, porque ela é barata, fácil, é escalável, então as pessoas preferem criar meme coins por lá, e no caso aí dessa Libra, ela acaba sendo criada também com custo mais baixo dentro dessa Solana. Se você nem sabe o que é Solana, não se preocupe, imagina que é uma rede, imagina que é como se fosse o Windows, entendeu? Você fez um aplicativo no Windows, e você fez um aplicativo no seu celular, na Google Play, imagine que é isso.
Você criou uma criptomoeda, você criou a Libra dentro dessa rede Solana. O que você acha que aconteceu depois? O Milei, com essa visibilidade internacional que ele está, por conta de ele estar fazendo feitos incríveis na Argentina, pegando ela numa extrema pobreza e transformando ela novamente em algo sustentável, até provavelmente ela se tornar mais rica, né? É isso que a gente espera para os nossos vizinhos e irmãos. Mas, por conta de toda essa popularidade dele, logo depois que ele postou esse tweet, ela saiu de pequenos centavos para alcançar patamares de $5. Então ela ficou próximo de $4,97. Para você ter uma ideia, o market cap, ou seja, o valor dela total, da quantidade de ativos vezes o preço dela, chegou a $4,5 bilhões. Porém, infelizmente, poucas carteiras estavam com 80% das criptomoedas. Por quê? Porque tem essas medidas aí, quando você cria criptomoeda, você pode deixar trancado uma quantidade para quem criou, ou mesmo para os desenvolvedores, para fomentar a própria economia da criptomoeda e vai distribuir depois através de airdrops, né, que a gente diz que são benefícios para os usuários. Tem diversas formas. Nesse caso, estavam com poucas carteiras, 80% disso. O que aconteceu? Quando se valorizou bastante, essas pessoas, essas poucas carteiras que detinham 80%, começaram a vender. Essa venda ocasionou o quê? A queda da cripto, fazendo com que ela despenque 99%. Ela perdeu 99% do seu valor. Então imagina aquela pessoa que, por exemplo, vendeu o que tinha para conseguir investir, ou mesmo colocou dinheiro demais naquilo. Claro que é especulação, né, pessoal? Então aquela pessoa que fez isso, ela devia ter tido um pouco mais de educação financeira. Mas ao mesmo tempo, também é errado o presidente, com a visibilidade que ele tem, publicar algo sem tanto conhecimento sobre o assunto e sem saber quem que está por trás, ou mesmo 80% da criptomoeda em si, em poucas carteiras. Será que ele também não está envolvido? Não estou acusando nada, mas tem todo esse esquema e essa análise que ainda está sendo realizada, tanto pelo jurídico daqui, quanto também por especialistas que acabam tentando entrar nesse lado da blockchain para dar uma olhada aonde está indo, qual o lastro que está a cripto, a venda, para onde foi o dinheiro, tal. Mas dizem que o desenvolvedor em si, ele conseguiu uma quantia e deixou com ele lá aquela quantia de $milhões. Inclusive, foi anunciado recentemente que os responsáveis, eles arrecadaram cerca de $107 milhões. Imagina a quantidade de dinheiro. Só que, infelizmente, é dinheiro de muita gente aí que acabou confiando demais no que o presidente falou, ou mesmo não entendia de cripto. Qual que foi a reação do presidente? Apagou o tweet e disse: postei um tweet como fiz tantas outras vezes apoiando uma suposta empresa privada com a qual obviamente não tenho nenhuma conexão. Eu não estava ciente dos detalhes do projeto e, depois de tomar conhecimento, decidi não continuar a divulgá-lo. Por isso apaguei o tweet. Até chegou a atacar os opositores, falando que eles são ratos imundos da casta política e reforçando sua oposição contra eles. Mas esse tweet, ele não exime o Milei da culpa dele ter divulgado um golpe. Mesmo que não soubesse disso, a responsabilidade foi dele. Bom, agora vamos para consequências políticas que tiveram disso. A oposição do Javier Milei, a Cristina Kirchner, que é bem forte aqui, é pro lado de esquerda, publicou uma forte crítica falando da questão de ele tentar inflar artificialmente o preço de uma criptomoeda, gerar perda de milhões para aqueles cripto-usuários, para as pessoas que estão investindo em cripto, para investidores, e promover uma criptomoeda sem fundamentos. Então a oposição acabou entrando com pedido de impeachment do presidente e o governo argentino anunciou que ele vai fazer uma investigação do caso para identificar quem são realmente os responsáveis. Mas isso não resolve o problema do Milei, já que cerca de 40 mil carteiras foram acometidas com esse golpe. Tá, beleza, Guilherme, mas qual que é o risco real de impeachment? Vai ocorrer? Olha, segundo a Constituição Argentina, os artigos 53 a 60 afirmam que a Câmara dos Deputados pode iniciar um processo de impeachment se ela conseguir 129 votos de 257 possíveis. Se aprovado, o Senado agiria como tribunal, que seria necessário 48 votos de 72 possíveis. Já o Milei, ele não tem a maioria no Congresso para conseguir barrar o impeachment, mas a oposição também não tem um controle. Para isso ocorrer, portanto, seria necessário unir tanto os peronistas quanto o grupo de esquerda e o grupo de centro. E kirchneristas teria que reunir tudo para conseguir ganhar e realizar o impeachment do Milei. Eu, particularmente, acho difícil ocorrer, mas claro que não é impossível, embora seja pouco provável,
Porém, se ocorrer, vamos imaginar o que pode acontecer com a Argentina. Primeiro, com tudo isso, a Bolsa de Valores da Argentina já mostrou um pouco de forma antecipada o impacto disso, caindo cerca de 4%, depois deu uma recuperada. A gente até consegue observar no gráfico do RGT que na segunda-feira teve uma grande queda por conta do quê? Dessa insegurança, né? Será que vai ter impeachment? Vai prejudicar a economia da Argentina, consequentemente as empresas que estão nesse índice que o RGT replica. Só que uma coisa é clara, a popularidade do Milei vai cair abruptamente. E a gente pode esperar uma inflação muito maior se ele sair do governo, porque provavelmente vai ganhar pessoas com medidas sem austeridade fiscal, que era o que estava ocorrendo na última década aqui na Argentina, e com mais gastos públicos, mais impostos e criando mais programas sociais que basicamente prejudica principalmente o menos favorecido, porque os impostos, a inflação impacta muito mais o mais pobre do que o mais rico. E fazer obras sociais ou mesmo aumentar os gastos públicos, criar não sei o que, Estado, Ministério, não sei o que aqui e ali, intervir na economia, piora cada vez mais a inflação, não faz com que a economia cresça, gera menos emprego, faz com que as empresas cheguem a falir e as empresas que fomentam a economia, felizmente ou infelizmente, mas é assim que funciona o nosso mundo. Em resumo, se o Milei acabar sendo removido, a Argentina vai voltar a uma nova crise, a gente já pode observar isso, e o real em relação ao peso também vai se valorizar absurdamente, a bolsa da Argentina vai cair abruptamente. Porém, o engraçado, né, de tudo isso é que a Libra, ela chegou a crescer um pouquinho depois disso, cresceu uns 50%, aí tem que ver no momento que você estiver assistindo, né? Você pesquisa no CoinMarketCap, CoinGecko, você consegue observar como que está o comportamento dela. Mas as pessoas ainda continuam especulando, achando que, não sei, vai valorizar várias vezes. Tem que tomar muito cuidado, pessoal. Meme coins, essas criptos aí que saem do nada, que falam que vão explodir, que tem uma coisa muito inovadora, pô, não acredita. Não seja inocente de acreditar em tudo que as pessoas falam na internet que vai virar verdade. Não, não é assim. Se a pessoa está promovendo algo, espera ter resultado. E depois que tiver um determinado resultado, você começa a observar utilização, aplicabilidade, custo, escalabilidade, todos esses parâmetros e muitos outros eu consigo te explicar dentro da minha plataforma para que você consiga realizar os melhores filtros a fim de achar as melhores criptomoedas e não apenas meme coins ou essas coisas sem fundamento que você só perde dinheiro. Inclusive entender o que é golpe, o que não é, tem cara de golpe, que características que tem a maioria dos golpes. Na minha plataforma tem diversas, centenas de pessoas que já aprenderam o que é rug pull, que eu expliquei aqui, como que funciona, como que é o pump dump, é outro tipo de esquema que tem muito dentro do mercado de cripto. Também tem gente que acaba fazendo em ações, mas cripto é muito mais comum. Tudo isso, inclusive como investir naquelas que realmente têm fundamentos, como um exemplo Bitcoin, eu mostro com o passo a passo e eu acompanhando você. Então eu vou estar lá compartilhando minha tela. Se você tiver qualquer dúvida, eu tiro sua dúvida na plataforma. Nela também tem todos os outros recursos, e-books, planilhas para otimizar sua gestão financeira, sem dizer outro tipo de investimento, porque a gente não fica só no mercado cripto, tem também investimentos no Brasil, investimentos no exterior, fundos imobiliários, questão de organização financeira, parte de empreendedorismo, questão de renda extra, tudo relacionado à finança e educação financeira você vai conseguir encontrar lá, a fim de você conseguir economizar melhor, gastar bem, porque você tem como gastar bem, gastar o mesmo que você gasta e ao mesmo tempo ter cashback, ter dinheiro caindo na sua conta, investir mais e ganhar mais. Porque é o que a gente quer, entendeu? Viver nossa vida, melhorar nosso padrão de vida e ao mesmo tempo ter sempre cada vez mais dinheiro guardado. Chega de todo ano que passa a inflação corroer seu poder de compra e você ter que trabalhar mais para comprar a mesma coisa. Olha o preço do café, olha o preço do azeite, olha o preço da gasolina. Qualquer coisa que você vai no mercado aí está cada vez mais caro. Como que você vai conseguir um aumento equivalente a esse preço de aumento dos produtos e serviços? Muito difícil. Como que você consegue então de forma mais segura? Através de investimentos, multiplicando ele. Porque se a gente olha a inflação, foi em torno de uns 5% em 2024. Se a gente olha a desvalorização do nosso poder de compra, ou seja, a desvalorização da nossa moeda, foi uns 21%. Imagina só, uma pessoa que era milionária tinha menos de 790 mil simplesmente por ter deixado dinheiro no cofre. É isso que foi a perda do poder de compra dela na escala internacional, por conta da desvalorização do real em relação ao dólar. Agora, quem investiu no SP500 da vida, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou mesmo em um Bitcoin, que
seja, conseguiu multiplicar muitas vezes. No SP500, pensando em algo mais conservador, não um Bitcoin que é tão arriscado, a gente pensaria que essa pessoa que colocou 1 milhão, ela sairia com 1.600.000, coisa assim. Olha só, ao invés de ela ter 790 mil no cofre, por conta do milhão dela ter se desvalorizado, ela teria 1.600.000 em dólar. Então estaria em uma moeda forte, ou seja, protegido da inflação, protegido contra riscos cambiais, fiscais. Tudo isso daí você consegue aprender da minha plataforma, não vou me adentrar muito aqui porque não é o foco do vídeo. Me deixa nos comentários aí o que você acha. Você acha que o Milei tem duas opções? O Milei, ele foi um cara burro e que realmente não sabia e acabou fazendo cagada publicando, ou ele não foi ingênuo nada, ele colocou um dinheiro no bolso e não tá querendo falar, escondeu, alguém da família dele pegou, virou laranja, não sei. O que você acha? Qual dessas duas opções? Coloca nos comentários aí que eu quero saber a opção que é mais comentada, que a galera mais acredita. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal para todo dia você receber conteúdo novo, que a gente sempre tá por aqui. Até mais, pessoal!